Muito boa tarde. Bem-vindos à rúbrica de saúde da Saber Viver TV. E hoje vamos falar sobre hipocondria. Vamos conhecer a hipocondria e saber como pode ser tratado esse distúrbio. Como tal, temos em estúdio o Sr. Dr. Jorge Gravanita. Muito obrigado, Sr. Dr. por ter comparecido. Obrigado pelo convite. Obrigada. O Sr. Dr. Jorge Gravanita é o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e encontra-se aqui para nos dar todos os esclarecimentos acerca do que é hipocondria, de quais são os fatores precipitantes, não é? E de como é que a pessoa pode levar uma vida normal e tratar a hipocondria. Sr. Doutor, em primeiro lugar, o que é a hipocondria? A hipocondria, eu considero que é um síndrome, no fundo, é uma perturbação em que a pessoa procura ajuda clínica, referente a sintomas de ordem física, patológica, mas que a hipocondria aparece em vários tipos de pessoas, em vários tipos de personalidade. Não está restrito, não há um quadro específico hipocondria. Portanto, é um distúrbio que pode, eu diria que, em diferentes fases de vida, ocorrer em diferentes tipos de personalidades. Muito bem, o que torna um distúrbio bastante interessante do ponto de vista médico. É transversal. Eu penso que uma das razões para a hipocondria é, de facto, a busca da cura. Porquê? No fundo, o que é a doença? A doença é um conjunto de queixas, de dores, não é? De sintomas, que buscam um tratamento. No fundo, nós vamos ao médico para quê? Para tentar melhorar, ou para tentar ficar melhor numa queixa que temos. O que é uma hipocondríaco? Um hipocondríaco é alguém que exacerba um pouco esta procura da cura. Mas mesmo não tendo doença? Há uma razão, há uma queixa. Diria que há sempre, muitas vezes as pessoas pensam que o hipocondríaco é alguém que se queixa coisas que não tem, não é? Sem razão. Portanto, há uma razão. Simplesmente essa razão não radica numa patologia orgânica. Daí que a pessoa procura vários médicos em busca de diagnóstico e não encontra, de facto, uma doença física. Mas há um mal-estar psicológico que origina essa queixa. Muito bem. E, portanto, não existe, provavelmente, um perfil psicológico para desenvolver. Que defina a hipocondria, não, porque quer em vários tipos de neuroses, quer de psicoses, aparecem, de facto, queixas hipocondríacas. A pessoa refere-se ao corpo, não é? É uma chamada de atenção ao corpo, porque é aquilo que a pessoa tem para apresentar. E há sempre queixas. Exato, não é? Quer dizer, há um mal-estar que é indefinido e que nós, de certa maneira, na busca desse tratamento, precisamos de, relativamente aos clínicos, ter alguma coisa para apresentar. O que é que as pessoas têm para apresentar? O seu corpo. Quer dizer, diria que aí referem-se dores no estômago, dores da cabeça, às vezes criam a ideia de uma doença que explica esses sintomas. Mas só na cabeça deles, não é? Criam essa ideia, de certa maneira, como forma de... Eu penso que é de autossugestão e ao mesmo tempo de sugestão do médico, não é? Exato. Quer dizer, os médicos depois andam um pouco perdidos em busca da explicação clínica, mas eu penso que a explicação é do foro psicológico. Portanto, e não tem nada a ver com nenhum distúrbio psiquiátrico, portanto, tem a ver... Não forçosamente, não. Exato, tem a ver com um aspecto... E se calhar integra já a personalidade da pessoa desde tenra idade. Quer dizer, a pessoa não, para ter uma queixa hipocondríaca, não implica que tenha uma doença mental. Claro. As pessoas normais, em determinadas fases de vida, em que, diria que estão mais fragilizadas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na adolescência. Sim. Ou na passagem da meia-idade. Quer dizer, há fases de vida em que há uma certa oscilação, até por vicissitudes da própria evolução da personalidade, e aí a queixa precisa de ter um lugar a que se refira. Neste caso, o corpo. E o corpo pode ser o coração, pode ser a cabeça. As pessoas referem-se ao corpo como forma de dizer: eu tenho uma razão para me queixar, eu estou-me a sentir mal. Efetivamente tem esses sintomas. E então procuram no médico, ou no psicólogo, ou no psicoterapeuta ajuda. Primeiramente, o hipocondríaco vai ao médico porque é um diagnóstico aparentemente mais objetivo, não é? Buscam uma doença orgânica que lhes dê
a garantia que vão ser acompanhados. E, portanto, existe sempre uma base palpável sintomática, é isso? Existe sempre Sintomática, mas não quer dizer que haja alteração orgânica. Pois. O que o médico vai detectar é que não há alterações orgânicas. Por exemplo, uma doente queixa-se de dores no ventre, ou, portanto, e tem queixas recorrentes dentro dessa área ou na área ginecológica. Não quer dizer que haja de facto uma patologia nos ovários ou no útero, não. Simplesmente há uma sobrecarga tensional que propicia que vai de alguma forma afetar aquela zona e a pessoa sente um mal-estar, sente uma dor, ou mesmo ao nível do estômago, as pessoas dizem, estou a comer qualquer coisa que me senti mal. Não é nada, não é? Às vezes há a angústia, a ansiedade e refere-se ao órgão do estômago. E, portanto, por exemplo, é possível que o stress, as preocupações, a própria personalidade da pessoa influencie esses sintomas. Mas há uma coisa curiosa relativamente. Sim. Para que é que serve a hipocondria, não é? Qual é a função em termos do equilíbrio psicológico? Porque é que a pessoa é hipocondríaca? Eu penso que a hipocondria, de certa maneira, como a pessoa vai buscando ajuda, quer ao nível do diagnóstico, quer ao nível da terapêutica, seja ela medicamentosa, seja ela psicológica, de certa maneira a personalidade mantém-se estável. Pois, exato. Não é? Vocês vão de reparar, não é? Os telespectadores, não é? Vão de reparar que muitas pessoas que têm essas queixas recorrentes se mantêm mais ou menos com o mesmo tipo de personalidade ao longo dos tempos. Sim. Quer dizer, há uma certa estabilidade, porque a hipocondria mantém uma certa atenção, a pessoa tem queixas, as pessoas de certa maneira procuram ajudar também, até que às vezes a coisa atinge um certo limite e a pessoa descompensa, deprime, é mais complicado. Quais são as complicações, não é? Que a hipocondria pode ter na qualidade de vida da pessoa? Essencialmente centrar a vida da pessoa em torno da doença, não é? Quer dizer, aqueles lados mais vitais, aqueles lados mais, portanto, saudáveis da pessoa, não é? De certa maneira, a vida social, a vida afetiva, podem ser comprometidos porque a pessoa fica excessivamente centrada nos sintomas corporais. Pode gerar isolamento social, é isso? Sim, em parte é também uma resposta ao isolamento social, não é? Por exemplo, quando as pessoas ficam muito tempo sozinhas, sim, uma das respostas a isso, de certa maneira, é procurar consultas médicas, exames de diagnóstico. É sempre essa uma forma de buscar uma relação, mesmo que profissional, que seja compensadora. Depois as pessoas referem, pronto, têm médicos de confiança, têm psicólogos simpáticos, quer dizer, e há uma busca de ajuda que é autêntica e que se refere a uma necessidade verdadeira da pessoa de ser tratada. Desculpe. Não, peço. E a questão do temperamento? Portanto, sabemos que há temperamentos mais ou menos propícios a oscilações do humor, por exemplo. Temperamentos assim mais ciclotímicos poderão ser aliados dessa emergência da hipocondria ou é de todo... Eu diria que uma coisa não tem muita relação, uma coisa... É assim, pode acontecer, quer dizer, um doente pode ter uma perturbação do humor e também ter perturbações hipocondríacas. Portanto, as coisas não são... Eu diria que não há uma relação de causa e efeito. Tal como um doente pode ser esquizofrénico e ter uma queixa hipocondríaca. Mas não há uma relação de causa e efeito. O que há é uma associação de sintomas, não é? Diria que há fases em que a pessoa, de alguma forma, procura mais os outros e, no fundo, a queixa é uma busca de ajuda. E há fases, nomeadamente em estados mais complicados, em que a pessoa já não procura ajuda. E aí, portanto, desses nós não sabemos, de facto, se a pessoa está a sofrer de hipocondria ou não. Sabemos quando a pessoa se queixa. Claro, mas quando se isola... Quando se isola e já não fala, e não vai ter com ninguém, não vai... Quando as pessoas se isolam, de certa maneira, aí há um déficit hipocondríaco, não é? E surge a depressão? A depressão ou a melancolia num estado mais grave, não é? E qual é a saída para uma pessoa que esteja fechada sobre si própria, eventualmente até uma pessoa mais reservada, mais tímida? Qual é a saída para... Exato. Eu penso que há necessidade da pessoa, no fundo, sentir que encontra a ajuda
que corresponde diria que às suas necessidades. Não é? Diria que se a pessoa não encontra um acompanhamento clínico, clínico quer dizer o quê? Quer dizer específico em relação àquela pessoa. Certo? A pessoa sente que o atendimento que lhe é fornecido é específico para a sua queixa, que o médico, ou o psicólogo, ou o psicoterapeuta tem uma relação única com essa pessoa e percebe exatamente qual é o mal-estar da pessoa. Então a pessoa pode, de alguma forma, ver o seu mal, diria que minorado e tratado por um acompanhamento clínico. Se a pessoa não encontra acompanhamento adequado, vai procurando várias terapêuticas, vai tendo várias queixas, vai variando as queixas, ou, em alguns momentos, isola-se, fecha-se, ou tem passagens ao ato, portanto tem comportamentos, portanto tem perturbações de comportamento, ou torna-se agressiva, ou, portanto, ou outro tipo de consumos, dependências, ou até mesmo passagens ao ato a nível do suicídio. Portanto, se a pessoa não encontra solução, claro, se não encontra, fica desesperada. Então vamos para o aspecto positivo. Qual é a saída? Ou seja, a saída é a pessoa primeiro saber que é possível, não é uma coisa irrealista, procurar ajuda e ter ajuda adequada. Exato. Portanto, que ajuda é essa? Exatamente. Ter um acompanhamento ao nível psicológico, no sentido que a pessoa possa lidar com o seu lado emocional. Muitas vezes está reprimido. Muitas vezes as emoções, diria que não podem ser vividas num contexto social, porque as pessoas têm vergonha, têm culpa, não é? Portanto, estão inibidas. Portanto, conseguir desenvolver alguns aspectos da personalidade que possam estar menos desenvolvidos e depois lidar com as crises, no sentido de conseguir reestruturar e melhorar, de certa maneira, aquilo que se tinha anteriormente. Portanto, as crises, que são de saúde, as crises pessoais, as crises de vida, não é? Conseguir lidar com essas crises de uma forma positiva. Muito bem. E a psicoterapia exatamente. É fundamental. É o nosso trabalho, exatamente. Exato. Porque tem que ser um trabalho muito especializado e um trabalho focado às necessidades daquela pessoa e não um trabalho standardizado. Pois, exato. Exato, com receitas e diria que aquela lógica um pouco consumista, não é? Exato. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, não é? E em termos de programas, ouvir a pessoa, não é? Claro, ouvir. Ouvir estar com a pessoa. E assim, quer dizer, eu sei que não há padronização, não é? Exato. Mas assim, de acordo com a sua experiência, não sei se posso colocar a questão desta forma, mas em termos de programas de reabilitação, de psicoterapia, eles oscilam entre que periodicidade? Qual é a periodicidade? Assim, não chamaria de programas de reabilitação. Pois, não é reabilitação, é de acompanhamento. De acompanhamento. Porque as pessoas estão habilitadas, não é? Claro. Mesmo que a pessoa esteja numa situação de crise grave, ela tem as suas capacidades. Okay. Mas é preciso um acompanhamento relativamente próximo, a nível da psicoterapia, não é? Porque, de facto, para lidar com esses fatores de isolamento e depressivos, e mesmo de angústia, porque hoje em dia, de facto, a pressão, o stress, nós temos que dar respostas em termos sociais bastante efetivas. Não é? Nós precisamos ter programas de tratamento relativamente intensivos. Normalmente são de ordem semanal, mas muitas vezes têm 2, 3 sessões semanais, porque o que é necessário, de acordo com os casos, não é? E de acordo com as expectativas das pessoas, não é? De evolução mais rápida ou menos rápida. E os desafios no mercado de trabalho? Portanto, uma pessoa com um perfil mais hipocondríaco, não é? Enfrenta, se calhar, algumas dificuldades quando está, por exemplo, numa crise ou quando está com tal poder de autossugestão de alguma patologia. Em termos de mercado de trabalho, como é que uma pessoa com este perfil pode sofrer menos nesse local de trabalho? Não é? Porque mais as uma pessoas vez, não compreendem. vou corrigi-la mais uma vez. Okay. É questão, vamos fugir à ideia do perfil. Okay. O que há é, diria que um síndrome que pode acontecer. Diria que é difícil. Eu acho que uma pessoa, hoje em dia, com os conhecimentos que nós temos, ao nível da psicologia clínica, sim, eu não acho muito sensato, nem muito razoável, claro, que uma pessoa se mantenha hipocondríaca durante toda a vida. Porquê? Isto é uma fase em que a pessoa, é uma fase inicial, quando a pessoa ainda não tem tratamento.
Portanto, em geral, as pessoas ultrapassam a questão da hipocondria a partir do momento que iniciam a psicoterapia. Mas respondendo à sua questão, que eu acho muito pertinente, face às pressões do mercado de trabalho, de facto, muitas vezes as pessoas, independentemente das patologias que têm físicas, sofrem de patologias hipocondríacas. Porquê? Porque é uma forma de conseguirem sobreviver, de conseguirem ter algum espaço, não vou dizer descanso, mas de paragem deste frenesi em que as pessoas estão, do ritmo em que as pessoas estão envolvidas, e então, de certa maneira, a ideia da doença, nem precisamos chegar à doença, a ideia da doença faz-nos, diria que, abrandar um pouco, reduzir um pouco o ritmo de vida, e isso é favorável. Daria que há um benefício secundário que é imediato. Agora, como isso não pode ser feito em contínuo, porque a pessoa não pode estar a sofrer de ataques hipocondríacos, não é? Imagina uma pessoa que de repente pensa que tem uma doença grave. É terrível. Quer dizer, mas vai ter que fazer exames. Os ataques de pânico. Os ataques de pânico. Portanto, ou o receio que tenha uma doença cardíaca, ou que tenha uma doença cancerosa. Portanto, a pessoa vai fazer exames. Vai fazer uma série de exames, vai a médicos, portanto, vai procurar ajuda, e durante esse período, de certa maneira, os outros problemas, o stress, diria que ficam um pouco em suspenso. Sei lá, o facto de a pessoa estar desempregada, ou ter um conflito com o chefe, ou ter problemas financeiros, não é? Portanto, esses problemas ficam um pouco em suspenso. E então isso, de certa maneira, permite um alívio, mas é um alívio temporário. Muito bem. Portanto, daí que é preciso a seguir iniciar um tratamento, ter um diagnóstico correto. Porque enquanto a pessoa não tem um diagnóstico, continua de médico em médico. E em Portugal, a psicologia clínica já tem uma tal super especialização nesta área do tratamento da hipocondria? Eu penso que nós temos já em Portugal um número de psicólogos clínicos e psicoterapeutas bastante alargado. O que não temos é, talvez, diria que o tratamento e a psicoterapia não têm visibilidade para o grande público. De facto, camadas mais diferenciadas procuram-nos e, de facto, há muita procura a nível dos nossos serviços, mas não há ainda um conhecimento bastante alargado, quer fora das grandes cidades, onde o conhecimento é menor, quer mesmo nas grandes cidades, em camadas de população mais desfavorecidas. Para as pessoas para uma pessoa hipocondríaca que seja já por si mais cética em relação a procurar ajuda, em relação à eficácia do tratamento, como é que uma pessoa mais cética Talvez desmistificar um bocado, porque a pessoa hipocondríaca que tem imaginando que é assaltada por medos de doenças, por angústias, por ataques de pânico, quer dizer, talvez fazê-la entender, se a pessoa perceber que não é assim uma coisa tão complicada ultrapassar esse terror das doenças. Esse síndrome, não é? Esse síndrome, não é? Que é também diria, um autêntico terror, porque a pessoa que vive imaginando com a ameaça de ter uma doença grave, imaginando ao longo de anos, quer a tenha, quer não a tenha, é em si mesmo um sofrimento atroz. Portanto, se a pessoa tiver essa luz ao fundo do túnel, de que não é uma coisa tão complicada, que é preciso dar um passo, mais no sentido do acompanhamento psicológico e menos no sentido do diagnóstico orgânico. Porque o diagnóstico orgânico faz com que a pessoa perca imenso tempo. Exato. Portanto, fazendo exames, desde a raiz dos cabelos até à ponta dos pés, as pessoas procuram a doença. Mas o que as pessoas procuram é a cura, não é a doença. Percebo. Essa é a ideia. Claro. E, portanto, essas pessoas com hipocondria que precisam de procurar essa ajuda, é fácil. Como é que devem fazer? Devem telefonar para a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica? Sim, não, devem primeiro, eu acho que a primeira coisa é assim, procurar dentro dos seus relacionamentos alguém que lhes indique, alguém de confiança. Basicamente, é uma relação de confiança que nós precisamos ter, porque muitas vezes evitamos procurar determinados serviços ou porque não conhecemos ninguém, ou porque não temos ainda confiança nessa metodologia. Não é?
Portanto, precisamos ter uma indicação, um encaminhamento